conveniente. Livro de Deuteronômio, livro da Torá, quinto. Vamos falar sobre primícias. Bem? E vai estar essa situação. E irás ao sacerdote que houver naqueles dias, e dirás: hoje declaro perante o Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor jurou aos nossos pais dar-nos. E o sacerdote tomará o cesto da tua mão e porá diante do altar do Senhor. Porá diante do Altar do Senhor teu Deus. Amém? Feche seus olhos e curve sua cabeça. Senhor, meu Deus eterno Pai, graças te damos pela tua palavra. E Deus, mais uma vez ministrando a tua palavra hoje sobre este altar. Deus, fala conosco. Deus, revela o que está oculto e escondido nessa noite. E assim, Senhor, como todas as vezes que ministramos a tua palavra e te pedimos, coloque a tua mão esquerda sobre o nosso ouvido esquerdo, para quando ministrarmos a tua palavra, ela entre pelo nosso ouvido direito, mas não saia ao ouvido esquerdo, mas que desça a talma do nosso coração e faça-se cumprir o que diz a tua palavra, que todo aquele que tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. E nós, Pai, somos a tua igreja e estamos aqui para ouvir a tua voz. Então fala conosco em nome de Jesus. Podemos assentar. Bem, irmãos, hoje nós estaremos falando sobre primícias, né? E o que é as primícias que a gente está falando? Primícias já falam logo de cara. Primeira parte, primeira coisa. Tudo que você recebe de primeiro, você deve entregar ao Senhor. E justamente aqui no Deuteronômio capítulo 26, ele começa falando assim o seguinte, no versículo 1: e será que quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der por herança a possuires e nela habitares, então tomarás das primícias de todos os frutos do solo, e recolhereis da terra que te dá o Senhor teu Deus, e as porás no cesto. Viva! O que é isso? Deus vai te introduzir numa terra o que? Fértil, boa, que manda leite e mel. Deus vai começar a abençoar a sua vida, vai começar a modificar o seu quadro, vai começar a mudar a tua história, e Deus então começa a falar que tudo aquilo que eu tenho prometido, eu vou fazer sobre a sua vida, eu vou fazer sobre a sua família. Então comece a se preparar para você entrar nas maravilhas de Deus, como nós temos falado aqui, na plenitude. Mas ele vai dizer o seguinte: irás ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus para ali fazer habitar o seu nome. E o que significa isso? O que Deus está querendo dizer com isso? Não se esqueça de onde o Senhor teu Deus te tirou. Não esqueça de onde Deus te chamou, de onde Deus te tirou lá do lamaçal do pecado. Ah, mas evangelista, nossa, a minha vida não era tão pecaminosa assim não. A minha vida era mais tranquilinha. Eu não era da igreja, mas não fazia nada de errado. Será? Às vezes nós só desculpa, e eu que não faço nada disso sou de boa. A Bíblia vai dizer que toda língua tem que confessar o Senhor como Deus. E se desde o momento que você não fazia isso, não era isso, então você também era um ímpio. Por que é um ímpio? Porque é aquela pessoa que não tem temor, é aquela pessoa que não tem respeito, é aquela pessoa que não tem reverência. E é por isso que o livro de Salmos 73, que eu gosto muito de Asaf, que ele vai dizer: até que por um momento meus pés quase se desviaram. E por que, irmãos? Porque ele observava a prosperidade dos ímpios. Ele começa a dizer que, na vida deles não há amargura, na vida deles não há pressão, na vida deles não existe nada. E por que eles são abastados? Por que eles vivem bem? Enquanto a mim, que sou servo de Deus, faço a vontade de Deus, estou na presença de Deus, vivo nessa situação.
Porque se nós pararmos para analisar e destrincharmos um pouco a vida de Asaf, quem era Asaf? Asaf era da tribo de Benjamim. E a tribo de Benjamim era a tribo que deveria fazer o quê? Do Benjamim não, perdão, dos levitas. Que vinha fazer o quê? Deu para tribo de levitas. Por quê? Era a tribo que foi separada para somente adorar a Deus. O próprio Deus falou: ó, vocês não vão plantar, vocês não vão vender, vocês não vão fazer nada. Eu, o Senhor, sou a sua herança. Olha que magnífico, gente. Deus falar para você: ó, eu, o Senhor, sou a tua herança. Eu vou te sustentar, eu vou te dar, eu vou fazer. Então Asaf veio dessa linhagem. A casa que Asaf tinha era do pai dele, que do pai dele era do avô dele, que do avô dele era do tarado, do avô, tataravô. Por quê? Os levitas não poderiam trabalhar, só deveriam viver da obra. Melhor, viver para a obra. E é bem diferente. Muitas pessoas hoje vivem da obra e outros vivem para a obra. E vamos, olha a diferença. Uns vivem da obra, que dependem da obra. Outros se dão para a obra, sem esperar alguma coisa. E é muito bonito quem vive para a obra, do que vive da obra. É errado, evangelista Avanço? Não. Mas muitos se aproveitam de certas situações para viver da obra, enquanto muitos se dão para a obra. Parece uma palavra igual, mas uma viradinha, tudo muda. E aí Asaf, que vivia para Deus, estava ali olhando para a sua própria situação, para a sua própria vida. Não tinha nada, não tinha luxo, não tinha riqueza. Mas enquanto os ímpios eram abastados, tinham tudo. E a Bíblia vai dizer que ele vai dizer uma coisa: até que entrei no santuário de Deus. E aí eu aprendo, irmão, que nós só podemos aprender e conhecer a Deus quando nós estamos dentro do santuário. O que é esse santuário? É esta casa nossa? Não. O santuário de Deus hoje é aqui, ó. É o meu eu. Eu não faço nada se o Senhor não fizer primeiro. O próprio Moisés estava lá com o Senhor e Deus falou assim: Moisés, pega esse povo, ó, e vai. E Moisés disse assim: ó, eu não. Não, mas o meu anjo virá contigo. Se o Senhor não for comigo, não me faça sair daqui. O que significa isso? Moisés é um homem que estava liderando 3.600.000 pessoas. Fez 10 pragas acontecer no Egito. Fez o mar se abrir. Ele poderia? Eu sou Moisés. Mas ele sabia que acima dele tinha um maior do que ele. E hoje em dia muitas pessoas esquecem disso. Chegam num certo patamar, certo perfil financeiro, como hoje o Alex estava conversando, e a gente olha, caramba, como é que a pessoa cresceu, né? Como é que a pessoa prosperou, como é que a pessoa fez. Mas e aí? Será que foi ela ou o Senhor? Irmão, e quando o Senhor dá alguma coisa para você, a Bíblia vai dizer que as bênçãos do Senhor não acrescentam dores. A bênção do Senhor, ela vem como bênção. Ela não vem como dores, trazendo dor de cabeça, preocupação, isso, aquilo, outro. Não. Se é bênção, é bênção. É igual nós falamos aqui às vezes. Você é abençoado ou abençoado? Qual a diferença? Abençoado só está suado. Só está abençoado. Mas abençoado é totalmente diferente. Porque as bênçãos do Senhor estão sobre a sua vida. E aí quando chega no versículo 13, ele vai dizer: então irás ao sacerdote. Quem é o sacerdote hoje? É o nosso líder espiritual, que está aqui, está orando por você, intercedendo por você. E vai dizer, ó: e houve naqueles dias, e dizes: hoje declaro perante o Senhor teu Deus, que entrei na terra que o Senhor jurou aos nossos pais dar. O que significa isso? Você tem uma promessa. Eu tenho
tem uma promessa, nós temos uma promessa, e todo mundo que tem promessa não pode esquecer das promessas de Deus sobre a sua vida, porque muitos se esquecem, e aí vão dizer: Deus se esqueceu de mim, Deus está olhando para mim. Jamais. A Bíblia vai dizer que uma mãe pode até se esquecer do filho que amamenta, que dá de mamar, mas eu, o Senhor, jamais me esquecerei. Deus jamais esquece de mim e de você, irmão. Mas nós sim esquecemos do Senhor. Eu sim esqueço de Deus. Você sim esquece de Deus, mas Deus nunca esquecerá de mim e de você. Só tem um só que Deus esqueceu. E sabe quem foi? O diabo e os seus anjos. Nós falamos isso aqui na terça-feira. É o único que Deus, se esqueceu. Porque aquele ali, não tem mais solução. A Bíblia vai dizer que o homem, ele pode cair 7 vezes. E das 7 vezes que ele se cair, Deus o levantará. Mas o diabo, o nosso adversário, ele só caiu uma vez. E para sempre foi destituído da glória de Deus. E é por isso que ele tem raiva. Por isso que ele tem ódio. Porque todas as vezes que você possa vir cair, Deus sempre vai estar lá, preparado para te levantar. Então por isso, irmão, como eu falei hoje, vamos agradecer a Deus. Porque se nós parássemos para olhar de onde Deus nos tirou, do que nós éramos e do que hoje nós somos mais do que felizes, bem-aventurados. Ainda que não somos abastados financeiramente, mas somos ricos espiritual. Porque, irmão, já falei para os irmãos aqui, muitas pessoas têm inveja de mim e de você. Aí a gente costuma dizer: mas eu não tenho nada. Sim ou não? Irmão, nós temos tudo. Nós temos o dom da bênção. Não temos a bênção, mas temos o dom da bênção. E o que é melhor? A bênção ou o dom? O que é melhor? O dom ou a bênção? O dom ou a bênção? Então nós temos tudo, irmão. E é por isso que eu falo: eu não tenho nada. Você tem tudo. Se alguém fala assim: poxa, eu tenho inveja de você. Você, graças a Deus. Mas você também pode ter o que eu tenho. Aí faz como Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. E é o que? É Jesus. É a presença dele. É saber que ele está ali, a todo momento, ao nosso lado. Às vezes a gente pensa: vou ganhar aquela grande bênção, mas Deus faz uma outra forma. Aí tu, caramba, eu não estava nem esperando por isso, e começou aquilo outro. Porque Deus sabe das nossas necessidades. Foi dito hoje aqui: quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus, Deus vai acrescentar aonde justamente está faltando. Vocês vezes vai pensar que é lá na frente, mas Deus está olhando aqui, está faltando ser acrescentado aqui primeiro. E aí ele vai dizer, e o sacerdote tomará o cesto da tua mão. O que é esse cesto? Era todos aqueles belos frutos que eles estavam recolhendo. Mas e hoje? O que seria? O seu dízimo, o seu sacrifício, a sua oferta. É por isso que nós falamos: entrega com a mão esquerda. Por quê? Existem riquezas e honra. Por que nós ungimos a tua mão? Para que haja riquezas e honra. Para que justamente tudo que você vier a fazer, Deus venha prosperar através das suas mãos. E vai dizer: e o sacerdote tomará o seio da tua mão e porá diante do altar do Senhor teu Deus. E aí eu aprendo que a minha vida tem que estar diante do altar. Tudo que eu entrego tem que ser diante do altar. E por que diante do altar, evangelista Avanço? Porque é do altar que tem o fogo. É diante do altar que a Bíblia vai dizer que não pode apagar o quê? O fogo. E por que esse fogo não pode apagar? Porque é esse fogo, irmão, que purifica. A Bíblia vai dizer que naquele grande dia, todas as nossas obras serão passadas pelo fogo.
E aí, como estará as minhas mãos das obras que eu fiz? A Bíblia vai dizer: tudo que vier às suas mãos, faça com toda a tua força. Se Deus te chamou para algo, peça a Deus sabedoria. Deus, me dá mais sabedoria, me dá mais entendimento, para que justamente eu possa fazer da melhor forma possível para a tua casa, para aqueles que precisam ouvir. E você, irmão, ser testemunha de Deus sobre essa terra. Porque as pessoas, como eu falo, estão observando a cada um de nós. Existe uma grande nuvem de testemunhas, que já falei para os irmãos quem são, e estão observando a minha vida e a tua vida. E o nosso adversário, ele brama como um leão, e está ao nosso derredor, procurando só uma brechinha para falar para Deus: olha lá, teu filho, olha lá, tua filha. E aí, como é que nós estamos? Então, que nessa noite, guarde essa palavra na tábua do teu coração. E fala para Deus: Deus, eu quero dar tudo de melhor para o Senhor. Ainda que não seja muito financeiramente, mas o que eu tenho, tudo de melhor te dou. Deus, que a minha vida eu te dou. Como eu já falei para os irmãos, todo dia você entrega um dízimo. Como evangelista falando? De manhã, quando você acorda, seus primeiros segundos, você tem que entregar para Deus. Aquilo ali já é o seu dízimo, o seu dia, para que justamente Deus venha abençoar e prosperar. Amém? E assim vamos receber o nosso apóstolo, em nome de Jesus. Amém?